E aí pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Escola Online. Hoje estou falando aqui especialmente com o pessoal do 8º ano, que com vocês, galera, vou continuar aqui a resolução dos PETs, né? Essa semana vamos resolver o PET da semana 5, já estamos na semana 5. O tema da semana é ângulos e triângulos, vamos tratar de geometria, muita coisa relacionada a ângulos aí, vamos aprender juntos. Essa semana vamos colocar em prática, vamos aprender já com as atividades, vamos resolver diretamente aqui cada atividade proposta, que são várias, né, o PET, sempre colocando muitas atividades aí para o 8º ano, né? Força na peruca aí, galera, vai dar certo, vamos conseguir resolver todas e aprendendo ainda um pouquinho com cada uma. À medida que eu vou resolvendo, eu vou apresentando para vocês um pouquinho da teoria, assim como o material do PET fez também, certo? Antes de começar, só lembrar a quem ainda não é inscrito no canal, fortalecer com a gente aí, se inscrever, ativar o sininho das notificações e se quiser ficar por dentro de tudo que o Escola Online produz para vocês estudantes, só nos acompanhar lá no Instagram, lá no Spotify através do nosso podcast, né? Sempre, toda semana tem uma live aqui no YouTube também a respeito de redação, tratando sempre de temas, repertórios diferenciados aí, para preparar vocês a escrever boas redações, né? Discutir bons temas, se manterem atualizados a respeito do que acontece no mundo. Então, tudo isso que acontece aqui, né, nas quartas-feiras no YouTube vai para o Spotify, lá para o podcast. Vocês podem escutar lá novamente, ou depois, ou não deu tempo de ver o vídeo, escuta o podcast. Enfim, fiquem à vontade, tudo que a gente produz é pensando em vocês. Inclusive, esse PET de hoje que eu estou fazendo aqui especialmente para a galera do 8º ano. Mas só vou começar após a vinheta. Então esperem aí que já venho para a gente resolver essas atividades. Vamos lá então, pessoal. Atividade 1 diz o seguinte: dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Quando eu falei que a gente ia direto para as atividades, justamente porque nesse PET os próprios enunciados das questões já nos apresenta, né, um pouquinho da teoria, do que a gente precisa saber para resolver a atividade. Então aqui está dizendo, né, que a gente precisa saber que dois ângulos, quando somados dá 90, eles são chamados de complementares. Dois ângulos somados, o resultado é 180, eles são chamados de suplementares. Por exemplo, aí vai falando aqui, ó, o suplemento do ângulo de 140 é 40. Né? O suplemento é esse ângulo que completa para dar 180. E o complemento é o que completa para dar 90. Transferidor é o instrumento que ajuda a traçar a medida em grau de um ângulo no papel. Aí dá um exemplo aqui, esse aqui é o transferidor, essa figura aí, e tem um exemplo de alguns ângulos aí. Observe a figura ao lado. Cite dois exemplos de ângulos agudos e obtusos. Depois, cite o ângulo complementar do ângulo agudo e o suplementar do ângulo obtuso. Vamos lá, vamos ver esses ângulos aqui. Citar um exemplo de um ângulo agudo, dois exemplos de ângulos agudos e dois exemplos de ângulos obtusos, certo? Ó, ângulo agudo, a gente vê aqui, ó, esse de 45, por exemplo, e esse de 60, por exemplo. Um ângulo de 60 graus, todos que têm menos de 90 são chamados de agudos, certo? Então, todos esses aqui, ó, 60, 45, 30, são ângulos agudos. Todos que estão acima do 90 aqui, ó, entre 90 e 180, são chamados de obtusos. Então, nessa figura aqui, como exemplo, a gente tem aí de ângulos agudos, né? A gente pode escrever aí para agudos. A gente tem como exemplo, por exemplo, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. Obtusos, exemplos aí de ângulos obtusos nessa figura, temos aqui o de 120 graus e o de 150 graus, por exemplo. O de 120 graus e de 150 graus, por exemplo, certo? Mas além disso, nos foi pedido aí para escrever o complementar do ângulo agudo e o suplementar do obtuso. Então, para esses ângulos aqui, o complementar, né, o complemento de 45 é
Qual o ângulo que é o complemento de 45? É aquele que completa o ângulo de 45 para formar 90 graus. É o próprio 45, porque 45 mais 45 dá 90 graus. Qual o complemento de 60? O complemento de 60 é 30. Por quê? O ângulo que completa o de 60 para dar 90 é 30. Então, o complemento de cada um desses aqui, eu escrevi aqui na direita. Para os ângulos obtusos, foi pedido o suplemento, né? O suplemento de cada um desses. Então, vamos lá, o suplemento. Suplemento é o que completa 180. Então, o suplemento de 120, do ângulo de 120 graus, é o quê? É o ângulo de 60 graus. Por quê? Só fazer a continha aqui, para quem não consegue fazer de cabeça, normal, né? Nem todo mundo bate de cara, já sai o resultado. 180 menos 120 é igual a 60. Então, o complemento de 120 é 60, o que completa para dar 180. Então, aqui vai ser 60. E qual que é o suplemento? Desculpa, eu falei complemento, mas é o suplemento aqui. E qual que é o suplemento do ângulo de 150? É o que completa para resultar no 180. No caso aqui vai ser o de 30. Então, para 120 graus é 60 e para 150 graus é 30. Temos exemplos aqui de ângulos agudos, obtusos e complementos e suplementos. Beleza? Vamos para a atividade 2, então? Vamos lá. Atividade 2 agora. Atividade 2 diz o seguinte, mais um pouquinho de teoria aí no corpo, né, do texto da questão. Dois ângulos são opostos pelo vértice e possuem o mesmo vértice e os lados de um deles são os prolongamentos dos lados do outro. Então, quando dois ângulos são assim, ó, por exemplo, vou fazer aqui no cantinho, ó, dois ângulos assim, ó, esse aqui e esse aqui, eles são opostos pelo vértice. O vértice é o mesmo, certo? Está aqui no meio. Mas eles são um prolongamento, né? Os lados são prolongamentos uns dos outros. É como se um tivesse de um lado, o outro totalmente oposto, invertido. Beleza? E os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Esse ângulo aqui tem a mesma medida desse. Beleza. Nas figuras abaixo, R e S são paralelas. Esse sinalzinho aqui significa paralelismo, que as retas são paralelas, elas nunca se cruzam. Encontre o valor de x e y e calcule a medida de cada ângulo. Depois, classifique em agudo ou obtuso. Vamos encontrar o valor de x e y, né? E depois calcular dos ângulos. Repare o seguinte, pessoal. Além dos ângulos opostos pelo vértice, a gente pode reparar que quando há retas paralelas, alguns ângulos ficam na mesma posição, na mesma inclinação, porém em retas diferentes. Por exemplo, aqui, ó, esse ângulo y aqui, ó, ele está na mesma posição do ângulo 2x. Eles têm o mesmo valor, portanto, só que eles estão em retas paralelas diferentes, certo? Isso aqui, quando isso aqui acontece, a gente fala que são ângulos correspondentes. Por que isso não vai nos ajudar? É porque é o seguinte, ó, podemos observar que o ângulo de 120 está aqui embaixo, aqui, ó, 120. Ele é oposto pelo vértice do ângulo de 2x aqui, ó, ou seja, 120 aqui, então aqui, ó, 2x é igual a 120 também, certo? Se 2x é igual a 120, então 2x é igual a 120. Esse ângulo de cá é 120. Portanto, x, então, é igual a 60, certo? 2x é 120, 120 por 2, 60. Então, a gente já sabe que esse ângulo de cá, ó, é 60. Beleza? Então, esse ângulo de cá é 60, que é x. Esse ângulo de cá é 120. E esse ângulo y aqui, ó, a gente pode encontrar o ângulo y de duas formas. Primeiro, como eu disse, ele está na mesma posição do ângulo de 2x aqui, então ele tem o mesmo valor. Então, a gente poderia direto dizer que o y também tem 120. Ou a gente poderia calcular o ângulo y pelo suplementar. Repare que o ângulo y e o x, eles completam o ângulo de 180. Então, se o x aqui tem 60, para completar aqui, ó, deveria ser 120. Então, deu certinho. Então, a gente sabe que x, 60, y, 120, na letra A. O ângulo x aqui, ó, de 60, ele é agudo, porque ele tem menos de 90 graus. E o ângulo de 120 aqui, ó, seja aqui ou ali, o ângulo de 120 aqui, ó, esses de cima, eles são obtusos. Obtusos. Beleza, pessoal? Pronto, resolvemos aí a letra A. Na letra B diz o seguinte, ó, x e y, a gente
a leitura que a gente faz ao olhar a figura é que x e y são opostos pelo vértice, certo? Então, eles têm o mesmo valor. Então, a gente não sabe que valor é esse aqui desse ângulo aqui, do x e do y. Mas o que a gente sabe, o que a gente consegue perceber aí, é que aqui o ângulo aqui de baixo é o ângulo 138 graus. Esse ângulo aqui é 138 graus. Mas a gente percebe que esse ângulo de 138 graus, ele do outro lado dele aqui, ó, tem um ângulo que está na mesma posição, só que no outro lado, em relação ao ângulo aqui y. Então, esse ângulozinho aqui, ó, esse pequenininho, ele tem o mesmo valor do y, que, por consequência, tem o mesmo valor do x também. Por quê? X e y têm o mesmo valor. Ó. Reparem que tem a mesma, eles são opostos pelo vértice. Então, a gente pode dizer que tanto x como y, olhando para essa figura aqui, eles são suplementos do 138. Então, o x e o y, a gente tem que contar 180 menos 138 para ver quanto que sobra aqui. Ó. Eles são suplementares, forma 180. Então, 180 menos 138 vai dar 42. Ou seja, x é igual a 42 e y também é igual a 42. Nesse caso, os dois são ângulos agudos, que são menores do que 90. Beleza, pessoal? Vamos aqui para a letra C. Na letra C, a gente tem o seguinte. A gente tem o x aqui, ó, do lado de cá, aqui de cima, lá de dentro aqui, e o 110 aqui embaixo. De cara, a gente percebe que 110 e x são suplementares. Então, x é o quê? 180 menos 110 é igual a x. Então, x é o suplemento aí do 110, que vai dar 70. Então, x é igual a 70. Pronto. X é igual a 70, porque completou aqui o 180 com o 110. E reparem, como eu disse, que o x e o y estão na mesma posição em retas diferentes. Eles são correspondentes. Eles têm, então, o mesmo valor. Então, y também mede 70. E, no caso, os dois são agudos também, porque eles têm menos de 90 graus. Tranquilo, pessoal? Então, ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor. Ângulos que estão na mesma posição, mas em retas diferentes, também têm o mesmo valor. São os chamados correspondentes. Certo? Vamos para a atividade 3. Aí. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 5x menos 12 e 6x menos 48, determine, primeiro, o valor de x. Se eles são opostos pelo vértice, eles têm o mesmo valor. Então, a gente pode igualar aqui, ó, 5x menos 12, então, é igual a 6x menos 48. Então, a gente vai ter que resolver essa equação aqui para achar o valor do x, certo? Aí, para resolver essa equação, já passar letras, né, variáveis para um lado da equação e números para o outro lado. Então, vai ficar aqui, ó, 5x menos 6x, passando 6x para cá, é igual a menos 48 e o menos 12 vem para cá positivo, mais 12. Lembra que sempre que troca de lado, muda o sinal. 5x menos 6x, menos x. Menos 48 mais 12 é um negativo, outro é positivo, prevalece o sinal do valor maior e que vai ser negativo e faz a diferença entre eles, menos 36. Menos x é igual a menos 36, então x é igual a 36. Só multiplicar tudo por menos 1 aí ou trocar o sinal de todo mundo. X é igual a 36, então. Beleza, x é igual a 36. Letra A aqui encontramos que é 36 graus, aí o valor do x. Letra B, a medida dos ângulos. Então, se a gente sabe que x é 36, a gente volta aqui e substitui. Ó. Quanto que vai dar, então? 5x menos 12. Então, vai ficar 5 vezes 36 menos 12. 5 vezes 36 vai ser... Toda vez que a gente multiplica por 5, para multiplicar um número por 5, é a mesma coisa que multiplicar por 10 e depois dividir por 2, né? Porque 5 é 10 dividido por 2. 36 vezes 10, 360. Dividido por 2, 180. Então, 5 vezes 36 é igual a 180. Menos 12 vai dar 168. Então, a medida desses ângulos aí são ângulos 168. Eles são iguais, né? Os dois medem 168.
a medida do ângulo complementar de x. Repara o seguinte, ó, x é 36. Então, não é para pegar aqui o ângulo todo, 168, é só o x. X é 36. O complementar de x, então, vai ser 90 menos 36. Complementar a diferença, né, para 90. É o ângulo que completa para dar 90. 90 menos 36 vai dar 54. Então, complementar de x, 54 graus. Beleza, terminamos aí a atividade 3. Podemos ir para a atividade 4, pessoal. A atividade 4 diz o seguinte: a bissetriz de um ângulo é a parte teórica, né, para explicar para a gente o que é bissetriz. A bissetriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. A bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem em seu vértice que o divide em dois ângulos congruentes. Calcule o valor de x nas figuras abaixo. Ou seja, pessoal, traduzindo o que foi falado aí, explicando o que é bissetriz, caso não tenha ficado claro, bissetriz divide o ângulo em dois. Quando passa a bissetriz aqui, é essa reta que joga, né, metade para cá e metade para cá, certo? Só isso. Então, vamos calcular o valor de x aqui nessas duas figuras, considerando a bissetriz. Repare que aqui, ó, é um ângulo total aqui, ó, é de 90 graus. Ó, no transferidor marcou aqui 90 graus. Então, isso aqui tudo tem 90 graus. Se passou a bissetriz, dividiu em duas partes iguais. Dividiu 90 por 2. X para cá e x para cá, que vai dar 45. Então, aqui é 45 e aqui também é 45. Na letra A, então, x é igual a 45. E na letra B? Na letra B é o seguinte, ó, na letra B tinha um ângulo, aqui, ó, grandão, que passou a bissetriz nesse ângulo. Mas pediu aí o valor de x. E quando foi passada aqui a bissetriz, dividiu do lado de cá 25. Se o lado de cá é 25, obviamente o lado de cá, o x, também tem que ser 25 e o ângulo total tem que ser 50. Por quê? Quando passa a bissetriz, ó, falou aqui ó, que essa reta do meio aqui é bissetriz. Quando passa a bissetriz, divide o ângulo em dois iguais. Então, portanto, se aqui é 25, o x também é 25, diretamente. Não precisa nem fazer conta nesse aqui. X é igual a 25. Beleza? Atividade 5. Em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos mede 180. Os triângulos abaixo estão representados fora de escala. Calcule o valor de x e do ângulo externo e depois classifique cada um dos triângulos de acordo com a medida dos ângulos e medida dos lados. Vamos lá. Seguinte, pessoal. Primeiro, o primeiro triângulo aqui, ele é um triângulo equilátero, certo? Todos os lados são iguais. Eu já até falei ó, que ele é equilátero, né? Já classificamos ele aqui. Porque tem 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Então, todos iguais e equilátero. Se todos os lados são iguais, todos os ângulos também são iguais. E todos medem x, ó, x, x e x. Se a soma dos ângulos tem que dar 180, quanto que mede cada um? 180 dividido por 3, para saber quanto que ficou para cada um. Vai dar 60. Então, na letra A aqui, x é igual a 60, certo? Primeira pergunta respondida. O valor de x na letra A, 60 graus. E o ângulo externo aqui, ó, esse ângulo de cá. Se aqui é 60, do lado de cá tem que ser 120. Por quê? Porque juntando os dois aqui, ó, tem que somar 180, né? Suplementares. Isso aqui tudo, né, dá uma abertura total, aí um ângulo raso de 180. Se aqui é 60, o ângulo E aqui fica sendo 120. Beleza. E qual o nome desse triângulo aqui? Ele é chamado de triângulo equilátero. Triângulo equilátero, porque todos os lados são iguais. E triângulo o que mais? Triângulo acutângulo, porque todos os ângulos têm menos de 90 graus. Então tem dois nomes aí. Cada triângulo é batizado por dois nomes, dependendo de duas características deles. Pelos lados vai ser equilátero quando tudo é igual, isósceles quando só dois são iguais, ou escaleno quando todos são diferentes. Em relação aos ângulos, pode ser acutângulo quando todos são agudos, retângulo quando um é reto e obtusângulo quando um é obtuso. Então, nesse caso aqui é acutângulo e equilátero. Na letra B, pessoal, na letra B temos aqui ó, um triângulo
sendo aqui 120, aqui x e aqui x. Se aqui é 120, se a soma dos três ângulos tem que dar 180, 180 menos 120, vai sobrar 60 para esses dois ângulos x aqui. 60 dividido por 2, 30. Então, cada x aí mede 30, beleza? Então, cada ângulo x aí vai medir 30 nessa letra B. Ok. Se aqui mede 30, quanto que vale o ângulo externo aqui, o E? O E vai valer quanto, então? É sempre o suplemento, né? Se aqui é 30, para dar 180 aqui, ó, o ângulo E tem que valer 150. Beleza. E o nome desse triângulo? Repare que tem dois lados iguais e um lado diferente, maior. Então, ele é isósceles. O nome, em relação aos lados, isósceles. Quando tem dois lados só iguais. E em relação ao ângulo, ele é obtusângulo, porque tem esse ângulo aqui, ó, de 120, que é obtuso. Basta ter um ângulo obtuso para a gente chamar ele de obtusângulo. Beleza. A terceira questão aqui, ó, terceiro triângulo. Tem um ângulo aqui reto, ou seja, de 90 graus. Tem um ângulo de 37 e o outro vale x. Quanto que vale x, então? 90 mais 37 mais o x tem que dar 180. A soma de todos tem que dar 180. Então, x é igual a quanto? 90 com 37, 127. 180 menos 127. Então, x é igual a 53. Então, esse ângulo aqui, x, vale 53. E o externo? O externo é sempre o suplemento. Então, se o x vale 53, o externo vale 137. Porque completando aqui o 127, desculpa. 127. Porque completando aqui 127 com 53, vai dar o 180. Que mais que a gente precisa falar? Quais são os nomes que a gente dá para esse triângulo? Ele é retângulo em relação ao ângulo, né? Porque tem um ângulo reto aí, a gente está vendo, um ângulo de 90 graus, retângulo. E ele é o quê? Ele é, um lado tem 3, outro tem 4, outro tem 5. Então, ele é escaleno. Quando todos são diferentes, o nome que a gente dá é escaleno. Pronto, terminamos aí a atividade 5. Pessoal, lembrando, qualquer dúvida, questionamento, não entendeu, pode deixar aí nos comentários que a gente vai tentar ajudar, tá bom? Beleza. Próximo aí, atividade 6. A mediatriz é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam das extremidades de um segmento de reta. Por exemplo, na figura ao lado, o segmento de reta AB tem um ponto médio M, que divide o segmento ao meio, ou seja, a medida de AM é a mesma que MB, ou seja, o ponto médio divide em duas partes iguais um segmento de reta. Agora não é ângulo, é um segmento de reta. Mediatriz é a reta perpendicular, ou seja, que forma um ângulo de 90 graus, ao segmento que passa pelo ponto médio. Todos os pontos pertencentes à mediatriz são equidistantes da extremidade desse segmento. Se o segmento AB mede 5, de A até B mede 5, qual a medida de AM ou BM? Calcule a medida do ângulo X. Olha só, pessoal. Mediatriz é essa reta que divide o segmento, né, ao meio. Se o segmento todo AB é 5, se daqui até aqui tudo isso aqui é 5, então quando divide ao meio, AM e BM é a metade. Então vai ser só 5 sobre 2, que vai dar 2,5. 2,5 centímetros. Então AM é igual a BM, que é igual a 2,5 centímetros. Só metade, só isso mesmo. Pergunta a medida do ângulo X. Aí, pessoal, é só observar o ângulo X, esse ângulo lá de cá. Se aqui é reto e tem 90 graus, o lado de cá também vai precisar ser reto. Por quê? Porque somando os dois tem que dar 180 graus. Então tem que ser um de 90 de um lado e um de 90 do outro para dar os 180 graus aqui, ó, porque é um ângulo de 180, um ângulo raso. Então X aí é 90 graus, um ângulo reto. Bem tranquilo, né? Beleza. Atividade 7. Um triângulo possui 3 mediatrizes que são retas perpendiculares aos lados do triângulo, certo? Mediatriz a gente acabou de aprender no exercício anterior.
e que passam pelos pontos médios de cada um dos seus lados. O ponto de encontro das três mediatrizes, O, é chamado de circuncentro, e que, por estar em uma mesma distância de cada um dos vértices do triângulo ABC, é no centro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Considere na figura, ao lado, os vértices do triângulo ABC, então tem um triângulo ABC aqui, que representam três casas distintas. A, B e C são três casas distintas. Pretende-se construir uma área de lazer que fica à mesma distância das três casas A, B e C. No centro dessa área de lazer terá uma piscina. Marque o ponto P para identificar onde deve ser construída a piscina. Onde deve ser construída a piscina. Então, a piscina tem que ter a mesma distância das três casas. Ou seja, tem que estar aqui numa posição que fique a mesma distância das três casas, certo? Então, vamos reparar aqui, pessoal, na figura, que cada ponto A, B e C pertence aqui a essa circunferência, ó, que é circunscrita aqui ao triângulo. Portanto, como foi falado, o ponto O, que é esse circuncentro, ele é o centro dessa circunferência, certo? Então, se ele é o centro dessa circunferência, quer dizer que a distância de qualquer ponto aqui da circunferência em relação ao O vai ser a mesma. Então, se a gente quer que a distância do ponto P, onde vai ficar a piscina, seja a mesma para A, B e C, esse ponto, essa piscina, tem que ser colocada no centro da circunferência, para a distância daqui até aqui ser o raio da circunferência, a distância daqui até aqui também, e a distância daqui até aqui também. Ou seja, o ponto P tem que estar exatamente no ponto O. Então, o ponto P tem que estar aqui, exatamente no ponto O. Aqui deve estar a piscina, que é nesse ponto aqui centralizado. Beleza? Ou seja, o ponto que tem a mesma distância para os três vértices do triângulo vai ser o mesmo ponto onde é o circuncentro, onde é o centro da circunferência que está aí circunscrita a ele. Beleza? Atividade 8. Atividade 7 era só para fazer isso mesmo, só para marcar o ponto. A atividade 8 diz assim: o diâmetro é o dobro da medida do raio da circunferência. Observe as figuras abaixo e responda. Qual é a medida do diâmetro da circunferência? Então, ou seja, tem uma circunferência aqui, e pede o diâmetro da circunferência. Se aqui é o centro da circunferência, o raio, então, mede 3. Então, esse raio aqui é 3. Se o raio mede 3, o diâmetro é 3 vezes 2. O diâmetro, então, vai ser 6. Ok, 6 centímetros, na letra A. Qual a medida da área do círculo? Qual a medida da área desse círculo aqui? A área do círculo, a fórmula que nos dá a área do círculo é a seguinte. A fórmula que nos dá a área do círculo é π, o número π, vezes o raio ao quadrado. O raio aqui é 3, então vai ser o número π vezes 3 ao quadrado, então vai ser π vezes 9. Ou a gente deixa assim 9π centímetros quadrados, ou a gente aproxima, π de 3,14. Mas vamos deixar assim, que nada nos foi falado para substituir π, não. Qual a medida do comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é dado pela fórmula 2π vezes o raio. O raio aqui é 3, então o comprimento vai ser 2 vezes π vezes 3, que vai dar 6 vezes π. Vamos deixar em função de π também. Qual a medida da área do triângulo? Aí tem um triângulo aqui, aí já a área do triângulo já é outra fórmula. É base vezes altura sobre 2. Foi até dado aqui essa fórmula, base vezes altura sobre 2. O valor da base é 4. Aqui, base 4. A altura foi dada aqui, 2,5. 4 vezes 2,5, dividido por 2. 4 vezes 2,5, 10. Dividido por 2, 5. Então, a área aí vai ser 5 centímetros quadrados. A área aqui da letra D, desse triângulo.
Pronto, resolvemos aí a atividade 8. A atividade 8, além de triângulos e ângulos, trata também de circunferência. Como sempre, o PET nos surpreende aí nas atividades, tratando de vários assuntos de uma vez. Na atividade 9, diz o seguinte: no polígono regular, os lados e os ângulos internos formados por esses lados são iguais. Por exemplo, o triângulo equilátero possui os 3 lados iguais e os 3 ângulos internos iguais. O apótema é a medida do segmento que vai do centro da circunferência inscrita até o ponto médio de um dos lados do polígono regular, ou seja, tem o tamanho igual ao raio da circunferência inscrita ao polígono. As figuras abaixo mostram um polígono regular inscrito e outro circunscrito em uma circunferência. Nas figuras abaixo, calcule a medida do ângulo x, depois escreva o nome do polígono e identifique se o polígono está inscrito ou circunscrito na circunferência. Certo? Vamos lá. Primeiro essa aqui, ó. De cara a gente pode ver o seguinte, que o ângulo x aqui, que está sendo procurado, o valor do ângulo x, ele mede quanto? Ele mede 60 graus. Por que diretamente dá para saber que ele mede 60 graus? Porque trata-se de um triângulo equilátero, porque todos os lados têm o mesmo tamanho. Ó. Então, a distância dos 3 pontos aqui ao centro da circunferência é a mesma. Então, um triângulo equilátero. Num triângulo equilátero, a gente até já resolveu na atividade aqui anterior, sempre num triângulo equilátero, todos os ângulos são iguais, todos os lados também, e o ângulo tem que medir 60, porque os 3 ângulos somados tem que dar 180. Então, x aqui, nesse aqui, vai ser igual a 60. Beleza. Outra coisa que a gente precisa fazer é o nome do polígono. Nesse caso aqui, o polígono é um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero. Certo? E acutângulo, se precisar. Estou perguntando se ele está inscrito ou se está circunscrito. Se ele está inscrito, ele está circunscrito na circunferência. Agora, veja só, para a gente resolver isso aqui, repare que o triângulo que nos foi dado na atividade 7 fala que esse triângulo aqui, ó, a circunferência está circunscrita no triângulo. A circunferência circunscrita ao triângulo. Circunscrita quer dizer que a circunferência está fora. Inscrito quer dizer que está dentro. Ou seja, nesse caso aqui, a circunferência está circunscrita ao triângulo e o triângulo está inscrito na circunferência. Então, triângulo equilátero inscrito na circunferência. Aqui temos a situação do triângulo circunscrito na circunferência. E a circunferência inscrita no triângulo. Então, aqui temos um triângulo também. Um triângulo circunscrito. O circunscrito é o que fica fora, o inscrito é o que fica dentro. A circunferência. Essa circunferência aqui, ó, tem o A o A aqui é o apótema, né? E ao mesmo tempo o A é o raio da circunferência, então o A vai para cá também e o A vai para cá. Só que foi falado aqui no enunciado que esses triângulos, quando os 3 apótemas são os raios da circunferência, isso aqui trata-se de um triângulo equilátero. Por quê? Porque aqui vai dividir em 2 pedaços iguais aqui, 2 pedaços iguais aqui, 2 pedaços iguais aqui. Se todos os pedaços são iguais, então esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Lembra, mais uma vez, a gente acabou de fazer aqui para o primeiro aqui, quando é um triângulo equilátero, quando todos os lados são iguais, esse ângulo aqui tem que ser 60, porque todos os ângulos também são iguais. Então, para a soma resultar em 180, o valor de cada ângulo tem que ser 160 para a soma dos 3 dá 180, certo?
Então, atividade estranha, né? Porque os dados não ajudaram tanto e as coisas que foram discutidas aqui a gente já tinha concluído através das outras atividades. Mas ok, resolvendo aqui, os dois triângulos são equiláteros e os dois x aqui 60. O que muda é que aqui o triângulo está inscrito e aqui ele está circunscrito. Beleza? Terminamos aí, pessoal, as nossas atividades dessa semana. Lembrando a vocês que está chegando aí o projeto Enem Eu Não Erro Mais do Escola Online. Fiquem atentos que já é nessa semana o nosso lançamento aí desse projeto. O pessoal que está se preparando para o Enem, o pessoal que está se preparando para o Enseja também. Fiquem atentos porque é também voltado para vocês esse projeto gratuito, ao vivo, com os professores da Escola Online. Muito bacana, então fiquem ligados, não percam aí o próprio lançamento aqui no YouTube, mas também nas nossas redes sociais, a gente está falando sobre isso, dando mais informações. Fiquem bem atentos, beleza? E em relação a gente aqui na resolução dos PETs, espero que tenham gostado desse vídeo de hoje, das resoluções de hoje, e aguardo vocês para resolvermos também as atividades da semana que vem. Um abraço, galera!